Tiago, para que Deus o use com poder e graça para nos trazer a sua palavra. Estenda as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te louvamos, te agradecemos pela vida dos teus servos que têm ofertado na tua obra, pela vida dos teus filhos que têm, Senhor amado, devolvido os seus dízimos, os teus servos, Senhor, que voluntariamente, com os seus corações sinceros, têm contribuído com a tua obra. Continua abençoando, continua recompensando, continua prosperando. Prospera, Senhor, as suas vidas, prospera, Senhor, as suas famílias, prospera, Senhor, nos seus trabalhos, prospera, Senhor, nos seus negócios. Abençoa, Senhor, os seus patrões, para que a empresa possa ir bem e eles, Senhor, permaneçam empregados, Senhor, e abençoados pelo Senhor. Agora também pedimos, ó meu Deus, dá-nos, Senhor, sabedoria na administração dos recursos, Senhor amado, que são entregues à tua casa, que tudo seja feito para o bom andamento da tua obra. Pedimos também, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma em tuas mãos agora a vida do teu servo, evangelista Tiago. O Senhor o conhece, certamente o Senhor já tem testificado no seu coração uma palavra que venha de encontro à tua igreja. Usa o Senhor com poder e graça para falar a tua palavra. Fala conosco e ensina-nos conforme o teu querer. Não fala, Senhor meu Deus, e não queremos que o Senhor fale aquilo que nós queremos ouvir, porque somos falhos, porque somos pecadores, mas fala, Senhor meu Deus, segundo a tua vontade. Transforma, liberta, salva, resgata, opera, Senhor, milagres e maravilhas por meio da tua palavra. É o pedido que fazemos agradecidos no nome de Jesus, amém. Em pé como estamos, pastor Tiago. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abre aí a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 47. Enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero aqui agradecer ao Senhor Deus, nosso Deus, por esta rica oportunidade, ao nosso pastor local desta igreja, o pastor Clebson, que nos fez este convite para podermos compartilharmos, algum texto aqui para a nossa reflexão, a nossa meditação. Agradecendo também a Deus pela vida do nosso dirigente, da nossa igreja de Cantanhede, que permitiu que nós também, com a sua bênção, estivéssemos aqui. E também o nosso pastor presidente, pastor Ricardo Ruz, que tem nos abençoado e nos ensinado, nos instruído nesta obra a qual nós fazemos parte. Antes de nós lermos, irmãos, o pastor já justificou aqui, mas a minha família não está, ela sempre está comigo, a minha esposa, minha filha, mas estão lá participando e também ministrando a palavra do Senhor lá na igreja de Cantanhede, amém? Glória a Deus. Também cumprimentar todos os obreiros, nosso irmão Joás, que está aqui, os nossos irmãos obreiros da casa do Senhor, evangelista, e todos os irmãos que estão presentes nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 47 em diante. Os irmãos tenham paciência aí, que a minha versão, irmãos, é um pouquinho diferente, mas os irmãos podem acompanhar aí. Novamente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda a espécie, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, ajuntam-se os bons em cestos, mas lançam para longe os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podem tomar os vossos lugares. Meus irmãos, palavra do Senhor bem conhecida da igreja do Senhor, se tratando acerca dos últimos eventos, acerca dos últimos tempos, onde haverá uma seleção, uma qualidade de pessoas, se comparado aqui de forma, no sentido figurado, simbolicamente falando,
tratando acerca de peixes que trouxeram para fora da água através de uma rede, né? E nós sabemos aqui, é bem entendido da igreja, que nós, como servos do Senhor, precisamos observar a palavra do Senhor, como a nossa irmã bem cantou aqui, né? Sobre nós guardarmos essa palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos conduz, que nos trata o nosso coração, trata a nossa mente, trata a nossa conduta de vida, e é por meio desta palavra, irmãos, que nós seremos conduzidos ao reino de Deus. Então esta palavra nesta noite, ela traz resposta para nós aqui nessa noite. Ela traz respostas, ela traz renovo, ela traz esperança, ela traz cura na alma, cura interior, ela traz libertação, ela também pode trazer salvação nessa noite. Então eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos estarmos de acordo com esta palavra, para que quando haver essa seleção, nós podemos ser esses peixes bons que vão ser aqui separados, e não esses peixes que vão ser separados e jogados em um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Então a nossa conduta, enquanto isso aqui, irmãos, é conhecer mais de Deus, conhecer mais essa palavra que trata acerca do reino de Deus, porque a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está muito próxima, já está aí às portas, e nós precisamos observar isso com bastante carinho, irmãos, cada um de nós na nossa particularidade, porque nós precisaremos estar de acordo com esta palavra, né? Esta palavra do reino, que, como eu disse aqui, que nos instrui, que nos cura, que nos trata. E nessa noite, esta palavra, ela é viva, como ela mesma diz, que ela é viva, ela é eficaz, ela é útil, ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Isso é muito forte, irmãos. Então o Senhor nessa noite, através dessa poderosa palavra, Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que se passa com você na sua intimidade, Ele sabe o que se passa aí nos seus pensamentos, Ele sabe muito bem o que se passa lá na sua casa, Ele sabe muito bem o que tem acontecido na sua particularidade. Só que eu quero te convidar nessa noite a nós esquecermos tudo que está lá fora. Aleluia. Tudo aquilo que nos preocupa, irmãos. Às vezes é um boleto que nós temos que pagar, né, irmão Joás, na segunda-feira. Talvez para você a segunda-feira é o pior dia da semana. Talvez para você às 7 horas da manhã da segunda-feira você tem que resolver algo. Mas nesse momento aqui, deixa de lado, irmão, tudo isso que te traz preocupação, e vamos trazer a nossa mente cativo ao centro da vontade do Senhor de Deus, que é observar a esta palavra, porque o Senhor, Ele fala conosco por intermédio desta palavra. O Senhor Jesus, momento antes, irmãos, de nós fazermos essa leitura aqui, Ele está trazendo uma parábola do semeador aos ouvintes que estão ouvindo Ele, ouvindo o nosso mestre, e os discípulos juntamente com ele. No mesmo capítulo de número 13, versículos antes, onde nós vamos ver sobre a parábola do semeador. E os irmãos aqui são bem entendidos, alguns aqui que no Brasil conhecem da área da agricultura, ou até mesmo aqui, nós sabemos, desde quando nós estamos lá na escola, né, estudamos sobre a plantação, a gente planta uma semente, ela germina, e até todo o ciclo que acontece, ela dá o seu fruto. Jesus nesse momento aqui vai ensinar essa parábola, irmãos, para os seus ouvintes, analisando os tipos de solo. E essa palavra é tão atual, que mediante como está o meu coração, o seu coração nessa noite,
esse solo fértil, quando a palavra de Deus ela é aplicada, aleluia, cabe a mim, cabe a você analisar como está esse solo. Como está esse solo que muitas das vezes a palavra de Deus é plantada e muitas das vezes, será que ela tem ficado ao vento? Será que as aves do céu têm levado essa semente? Será que ela tem ficado pelo beira do caminho? Será que essa semente ela tem sido plantada em lugares pedregosos ou lugares espinhosos? Qual o tipo de solo? Eu queria trazer a sua reflexão nessa noite acerca desta semeadura. E é tão interessante, irmãos, que se você observar esse texto, aqui fala que é a parábola do semeador. E quando de fato está mais para uma análise do solo, deveria ser a parábola dos tipos de solo, né? Mas é a parábola do semeador, porque o semeador saiu a semear. E é tão interessante que o semeador só vai semear, irmão Valnei, né? Só vai semear em uma terra que está preparada. Só que de repente, irmãos, no caminho desse solo, até chegar a este momento, algumas sementes ela começa talvez ficar pelo caminho. Aleluia. E nós vamos ler aqui no versículo de número 4, no versículo de número 3, e falou-lhe por muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e os devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Vamos lá, meus irmãos, nós observamos que a palavra de Deus nos fala acerca do jovem rico. O jovem rico teve uma oportunidade grandiosa de ter um diálogo com Jesus. Naquele momento ali, ele até reconhece que Jesus, a pessoa de Jesus, a grandeza de Jesus. Mas quando Jesus ele libera uma palavra para que esse homem, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E é tão interessante, irmãos, que se nós observarmos, muitas das vezes, renunciar às nossas próprias vontades, renunciar o meu eu, renunciar o meu ego, não, tem que ser do meu jeito, é do meu jeito. Não, eu não abro mão disso aqui não, porque eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser assim. Não, a minha conta bancária, eu confio mais na minha conta bancária do que no nosso Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Então, diante do Senhor nosso Deus, dinheiro algum tem valor. O dinheiro tem valor, mas diante da poderosa grandeza de Deus, esse mesmo dinheiro a qual nós tanto almejamos, muitas das vezes, ele não tem valor nenhum, né? E nós vemos que o jovem rico, ele sai da presença de Jesus, ele desconsiderou essa semente que estava sendo plantada no coração dele. Mas aí você olha assim, mas irmãos, aí Jesus fala assim, aquele que quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Irmão, Jesus de vez em quando, nós analisamos assim, são palavras duras. Aí nós dizemos assim, mas eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, sou apaixonado pela palavra do mestre. Mas aí quando Jesus, ele libera uma palavra para o jovem rico, mas você disse que ele é apaixonado? Bom, ele até chega com uma elegância, né? Bom, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Mostrando que ele coloca uma intenção diante de Jesus, e Jesus libera essa frase, a qual nós citamos aqui agora há pouco. E nós vamos ver que muitas das vezes não é tão bom, nós não somos tão apaixonados assim. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando nós somos obedientes a esta palavra, aí é diferente. Então essa palavra, irmãos, ela nos ensina mais sobre a autoridade, a submissão e a obediência, a observância dessa palavra. Ela fala muito conosco acerca disso. Ela
essa obediência que nós, através da obediência dessa palavra, de nós guardarmos essa palavra, nós mantermos este relacionamento com Deus, por intermédio da palavra, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, que nós, irmãos, não façamos como esse jovem rico, mas que nós possamos olhar para a vida de uma mulher que está lá em Atos capítulo de número 16, que deixou os seus afazeres, deixou o seu comércio, aquilo que trazia algo material, aquilo que era poupável, aquilo que trazia para si a sua renda, talvez para a sua família, mas de repente havia uma preocupação naquele momento de estar reunido ali na hora da adoração, na hora da oração. O apóstolo Paulo, na sua viagem, chega àquele local, e ele vai sentar com as mulheres e vai ministrar o coração das mulheres essa palavra. E por intermédio dessa palavra nós vemos que o coração dessa mulher se abriu. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, acredito eu, do verso de número 11 em diante, diz assim que ele abriu o coração. E essa mulher vai mais longe ainda. Ela, se vocês vejam que eu sou digna e fiel na presença do Senhor, porque ela tinha acabado de ser batizada, vão até a minha casa e permaneçam lá um pouco. E aí nós entendemos que chegou salvação para aquela casa. Então, quando nós somos obedientes a esta palavra, irmãos, nós não precisamos fazer do nosso jeito, nós não precisamos fazer da nossa forma. O Senhor, Ele tem as formas certas que Ele faz, mas basta que eu e você sejamos obedientes a esta palavra. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Meus irmãos, então nós entendemos aqui que quando ela cai, ela não está sendo semeada, porque ela não chegou no lugar de ser semeada, ela não chegou ainda na terra fértil, a terra que esse semeador preparou, ela não chegou, a semente não chegou ainda lá, porque ela caiu no caminho, ela está caindo no caminho, caindo em alguns lugares. Se ela cair aqui, de repente num vãozinho dessa trinca aqui, de repente daqui mais uns dias nós vemos aqui uma plantinha aqui, mas aí porque ela não está firmada em uma terra fértil, em um solo fértil, ela até cresce, mas de repente ela vai murchando e ela morre. Assim somos nós. Se nós não tivermos raízes aprofundadas em solo fértil. Então, muitas das vezes quando nós dizemos assim, principalmente os obreiros, os pastores, né, os superintendentes da escola bíblica dominical e culto de ensino, irmão, vem para o culto. Vem para o culto, irmão, para que a tua fé seja edificada. Aqui Ele não está cobrando a sua presença, não. Ele está dizendo para você, ó, vem aqui se alimentar. Vem aqui em unidade juntamente comigo e com os meus irmãos criar raízes bem profundas. Jesus nessa noite nos convida, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos convida a nós aprofundarmos as nossas raízes e deixar todas essas questões que muitas das vezes nós ficamos armados, muitas das vezes essas questões que traz um embaraço até na nossa mente, coisas que nós não conseguimos resolver, queremos fazer da nossa forma, mas quando nós somos firmados, as nossas raízes estão bem aprofundadas, a obediência a essa palavra, nós agimos diferente, irmãos. Nós agimos diferente, nós obedecemos essa palavra. Eu olho para o meu irmão diferente, eu olho para o meu líder, o líder de jovens, os jovens começam a olhar diferente para o seu líder. Nós começamos a olhar diferente para quem exerce autoridade sobre as nossas vidas. Então eu preciso ser obediente a esta palavra. Mas saindo o sol, queimaram-se, e porque não tinha raiz, ela murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto,
algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras 30 vezes. Meus irmãos, os espinhos, aí, logo mais à frente nós vamos ver que Jesus ele vai trazer a simbologia da parábola, né? Lá no versículo de número 19 em diante. E aí, no versículo de número 22, ele diz bem assim: e também o que recebeu a semente entre espinhos, e o que ouve é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, o engano das riquezas, sufocaram a palavra e ela fica infrutífera. Será que o que tem te trazido, o que tem me trazido? É uma reflexão, eu falei para os irmãos, é reflexão, né? O que tem nos afastado, irmãos, de nós nos frutificar? Será que são esses espinhos? Como esses espinhos têm chegado aí na sua porta, mediante aquilo que você tem aprendido? Será que eu tenho colocado o meu trabalho em primeiro lugar? Será que eu tenho colocado a minha família em primeiro lugar? Será que é o meu eu que tem que estar em primeiro lugar? Os espinhos dessa vida são todas essas coisas que tornam a semente que é plantada ao nosso coração, que torna infrutífera. Veja bem que na nossa atualidade muitas coisas traz essa palavra de se tornar infrutífera. Olhemos bem, irmãos, para o que tem acontecido. Se nós observarmos, quantas vezes, né, nós nos pegamos rolando a internet, a mídia social, o TikTok, o Instagram, o estragando, né? Telegram, tanto nome, né, irmão? Assim, se você usar de um sentido que vai te trazer edificação, é bom. É igual o tal do GPT. Muitos falam que é uma coisa assim que vai colhendo dados e vai conhecendo a sua vida, e é verdade. Mas de repente a pesquisa que você faz lá, ele te ajuda bastante. Então, o que eu digo para os irmãos, que ao mesmo tempo que essa tecnologia nos ajuda, muitas das vezes ela nos atrapalha, se nós não observarmos conforme esta palavra. Nada pode substituir a essa poderosa semente. Nada pode substituir esta poderosa semente. E aí vai dizer que ela foi, meus irmãos, me perdoa, meus irmãos. Mas nós vamos ver que essa semente chegou no solo fértil e ela frutificou, ela multiplicou. Então tem tudo a ver, irmãos, a nossa frutificação, a nossa multiplicação. Isso eu estou dizendo de forma individual e também de forma coletiva. Ela só vai chegar se nós entrarmos pela porta da submissão e a obediência a esta palavra. Por que, irmãos, eu falo da palavra? Porque ela trata de todas as coisas, né? Quando nós estamos na submissão e debaixo do poder dessas letras que falam a nós, ao nosso coração, meus irmãos, as coisas são resolvidas, às vezes assim você nem percebe, e quando você é obediente, quando você vigia, o Senhor está tratando lá, e você está aqui, meu Deus, me ajuda, meu Deus, Senhor, né? Olha, eu mudando a voz aqui, imitando alguns pregadores, meu Deus, eu ouvi a palavra de Deus por aquele comedor de limão, a cara dele é tão feia, mas ele falou que se nós obedecermos essa palavra, o Senhor será conosco, né? E aí você vai ver, irmãos, que se você entrar pela porta da vigilância, o Senhor vai pelejar por você, o Senhor vai visitar a sua causa, o Senhor vai frutificar na sua vida. É Ele, através dessa semente, vai fazer você frutificar, você vai crescer, as suas raízes vai começar assim, ó, as suas raízes vão estar aprofundadas, você vai crescer, você vai virar uma árvore frondosa. E se falando em árvore, deixa eu só parar só um pouquinho aqui. A árvore, ela faz o que, irmãos? Quando o sol está causticante, ela faz sombra.
E quando nós estamos cansados, nosso corpo está debilitado lá no trabalho, o que nós procuramos? Sombra. Você vai ser sombra para alguém quando você praticar e obedecer a esta palavra. Muitos aqui são sombra. Muitos aqui são sombra. Então, que nós possamos crescer, se tornar uma árvore e darmos muito frutos, irmãos. Frutos, e quando eu falo frutos do Espírito. É o amor entre nós, é a nossa fé em unidade, é nós termos no Deus que nos justifica, é nós termos a comunhão, a unidade e olhar para... Eu esqueci, como que é o nome do irmão? José Augusto. Eu olhar para o olho do meu irmão e dizer: meu irmão José Augusto, nós temos comunhão com Cristo e eu tenho comunhão com o Senhor. Então, um crente, quando ele tem essa boa semente plantada no seu coração, com raízes profundas, essas são atitudes de um cristão, de um verdadeiro adorador. E a palavra de Deus diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E aí, irmãos, é preocupante, porque ao mesmo tempo que Deus está à procura, quer dizer que está pouco. Então, que eu e você nessa noite sejamos despertados por esta palavra, porque a rede vem aí, irmãos. Eu e você precisamos estarmos trazidos nessa rede e sermos separados pelos anjos, e não sermos como esses peixes que não vai servir, mas que nós possamos ter raízes bem profundas no nosso relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, irmãos, envolve o que? Obediência. Ou envolve o que? Obediência a esta palavra. Envolve a nossa fé, envolve a minha comunhão com Deus e com meu irmão. O nosso relacionamento, irmãos, com Deus, ele parte do conhecimento desta semente, desta palavra. Aí você diz assim: mas aí quando nós olhamos, irmãos, para a vida de grandes homens que tinham relacionamento com Deus, vamos lá. Daniel, o senhor já imaginou, evangelista Juscelino, Deus olhar para Daniel e dizer: Daniel, homem muito desejado? Meus irmãos, em outras traduções está dizendo assim: Daniel, homem muito amado. Deus falando com ele. Aí nós vamos até Jeremias. Desce Jeremias à casa do oleiro. Mas primeiro está lá no texto bem assim, ó: e veio a palavra a Jeremias, a semente chegando. Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá na casa do oleiro, Jeremias, eu te farei ouvir as minhas palavras, através de uma revelação, irmãos. Então, o nosso ouvir não tem que entrar aqui e sair aqui, nós temos que ouvir, guardar e praticar. Porque esse que estava aqui na beira do caminho até ouviu, o jovem rico até ouviu, mas entrou aqui e saiu por aqui porque saiu da presença de Deus. Então, irmãos, que nós devamos o devido valor àquilo que o Senhor tem nos proporcionado. O Senhor tem nos proporcionado palavras maravilhosas, palavras poderosas nos nossos cultos. Eu digo no nosso campo, porque nós percebemos, irmãos, que aqui em Portugal, este campo, Família em Cristo, glória a Deus por isso, nós temos obreiros que pregam a palavra do reino. E não é qualquer palavra, né, irmão? É a palavra do reino. Aí alguém chega em Jesus e diz assim: Senhor, por que o Senhor ensina para eles por parábolas? Aí Jesus vai dizer por que é. Porque eu estou conjecturando, mas está no texto, eu preciso usar daquilo que eles conhecem, para ver se eles entendem. Aí vem para nós uma palavra poderosa, Jesus libera uma palavra poderosa para esse discípulo, mas vocês não, a vocês é dado o mistério do reino. Meus irmãos, esta palavra aqui, irmãos, nos introduz no reino.
E ela traz a nossa reflexão, a eu e você, para nós sermos mais fiéis a cada dia a esta palavra, sermos mais reflexivos e obedientes a esta palavra aí. Mas qual que é o segredo de Daniel? Obedecia à voz de Deus. Mas qual que era o segredo de Ezequiel, quando ele olhava e via aquelas revelações? Era porque era obediente a Deus. Aí nós vamos ouvir: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, obediente à voz de Deus. Meus irmãos, essa palavra é a voz de Deus que fala comigo e que fala com você. Muitas das vezes nós viemos para o culto esperando que o Senhor ele só fale através de uma profecia, mas aqui está a boca de Deus, que é profecia para mim e para você. Glória a Deus, porque ela supre todas as coisas. Talvez alguém te entregue um recado e momentaneamente venha de encontro àquilo que vocês almejam ouvir, e é muito bom nós ouvirmos uma profecia, porque nos traz a esperança e nós continuarmos crendo que o Senhor vai realizar. Mas quando nós recebemos uma profecia daquilo que trata o nosso interior e me faz ter esperança e confiança no Senhor, é diferente, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então esta palavra, irmãos, nessa noite é a boca de Deus falando comigo e com você. Não, irmão Tiago, não, porque nós somos fardos, né? Mas qual tipo de solo? Se você fosse esse solo, qual tipo de solo está o seu coração nessa noite? Será que você tem ouvido? E não porque você quer, mas os cuidados, ele tratou sobre os cuidados. Será que os cuidados do mundo, as coisas lá de fora, têm estado mais em evidência do que a palavra de Deus? Será que alguma coisa tem me atrapalhado de eu obedecer, de estar ao centro da vontade de Deus? Como é que está o seu solo aí? Como é que está o meu coração? Será que meu coração está cheio de rancor, de mágoa? Aquela irmã, ela fez isso, e de repente, uma cena, irmãos, uma cena mostra para mim que verdadeiramente é aquilo que está acontecendo, porque as coincidências, às vezes há aparências e as coincidências, e faz eu entender que verdadeiramente é aquilo, é o que o inimigo de nossas almas mais tem feito nesses últimos dias. Eu não estou dizendo que está acontecendo aqui, mas é o que mais tem acontecido nas igrejas em geral. E aí, nós não observamos muito bem, e aí, quando nós vemos ali um conflito, que poderia ser resolvido através da vigilância, né? Minha, sua, de todos nós, e deixamos passar. Mas quando nós somos encontrados como solo fértil, irmãos, obedientes à voz de Deus, a vigilância chega. Olha, até parece que mas eu não vou dar vazão para o inimigo, não. Diabo, você já foi derrotado em nome de Jesus. Eu não vou guardar esse sentimento, não, rapaz. Bata em retirada daqui. Faça como Jesus, em vários momentos, até mesmo com os discípulos, irmão. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Era desse jeito. Então que nós possamos, irmãos, dar o devido valor a esta palavra, essa semente, né? Vamos dar outro exemplo aqui. Aqueles endemoniados de Gadara. Havia ali legião de demônios naquele lugar, que atuava naquela região. Jesus desce no barco e coloca o pé em Gadara. Quando ele coloca o pé em Gadara, aconteceu algum movimento, alguma coisa diferente naquele lugar, que de repente, quando Jesus põe o pé em Gadara, lá vem um endemoniado. Que temos nós contigo, Jesus? Ali há uma libertação, irmãos. Aí quando é apresentado ao povo a cidade de Gadara, eles pediram para que Jesus saísse da cidade. Invalidaram esta boa semente. E a semente que estava presente lá não era qualquer semente, não. Era a semente poderosa, que era a pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, que nós possamos dar o devido valor
aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos instruído. De repente você esperava que seria uma palavra assim que ia nos sacudir nessa noite, mas é esta palavra mesmo aqui, que tem que me sacudir, tem que mexer, tem que me confrontar. Quando a palavra de Deus, irmãos, massageia o nosso ego, não houve um confronto. Ela tem que me confrontar, ela tem que me corrigir, ela tem que me exortar, para que eu possa ser um cristão a cada dia melhor, e poder dizer: eis-me aqui, Senhor. E quando ao som da trombeta, quando o soar da trombeta, você está pronto, preparado para ser retirado dessa terra, retirado, arrebatamento, irmãos. Então, o arrebatamento está às portas. Eu e você precisamos estar preparados, irmãos. E essa palavra, ela tem que nos constranger mesmo, ela tem que mexer conosco, para nós nos encontrarmos assim, prontos e preparados. Eu tenho que me arrepender das minhas ações, eu tenho que me arrepender das minhas atitudes, das minhas palavras. Irmãos, não há sequer, a própria palavra diz, há sempre uma brecha. Eu tenho que ser o primeiro a corrigir, eu não posso permanecer. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, para que haja avivamento, para que haja mudança interior, e isso se exteriorizar, precisa ter mudança. E a única coisa que faz eu e você mudar, meus irmãos, a única coisa que faz eu e você mudar na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, é a obediência. E quando eu falo obediência, é uma palavra muito ampla. Vai a nossa obediência a esta palavra, vai a obediência a Deus, obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos obreiros, e assim por diante. Então, aqueles que receberem essa semente vão frutificar e multiplicar. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero orar por você. Eu quero orar com você, porque há um solo aqui também. De repente esse solo aqui nessa noite, ele precisa receber aí, tem uns pés de coco anão. Meu pai tinha uma chácara lá no Brasil. De vez em quando meu pai ia lá e colocava sal grosso. Eu falei: meu Deus, sal grosso é coisa para fazer churrasco. Aí meu pai ia lá e colocava sal grosso e metia uma água lá. De repente uma coisa para dar uma sustância, o Senhor tem que colocar aqui no meu coração nessa noite. De repente no seu coração, aí na sua mente, né? Precisa ser, nós precisamos adubar, só adubar. De repente precisa ser irrigado, uma aguinha aí só para... Então eu quero orar com você. Se coloque de pé para nós orarmos. E você, no seu lugar, ou se você quiser vir aqui na frente com a permissão do nosso pastor Clebson, eu quero orar com você, não orar por você, mas ao mesmo tempo que eu vou orar por mim, a minha oração vai alcançar você também nessa noite. Porque quando eu falo assim, eu vou orar por você, aí é só eu que vou orar, você não vai orar. Você vai orar também, Senhor, e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, essa terra fértil, ela está aqui. Que esta boa semente, ela venha a ser germinada aqui. De repente ela já está germinada. De repente ela só precisa ser essa terra aí precisa só um tratamentozinho aí. Então eu queria convidar você a desarmar, irmãos. Nós viemos muitas vezes armados, carregados com muitas coisas, e despreocupar e dizer: Senhor, como nós sempre cantamos, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Naamã, irmãos, teve que se retirar do orgulho. Então, você aí diante de Deus, quebra esse orgulho. Muitas vezes esse sentimento aí que tem te atrapalhado,
receber algo da parte de Deus. De repente já era para ter acontecido e por algum motivo você não alcançou. De repente é o dia que o Senhor vai te dar essa resposta, porque você está deixando que a sua terra seja tratada nessa noite, amém? E que nós, irmãos, possamos continuar assim, né? Firmes, constantes e obedientes à voz de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mediante a esta palavra a qual o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor. Deus, há irmãos aqui que, assim como eu, Pai, está apresentando diante de Ti, Senhor, essa terra, o nosso coração, Senhor. De repente o meu irmão, ó Pai, necessita de algo que ele possa alcançar nessa noite. Que o Senhor venha de encontro à necessidade dele, que o Senhor venha tratar. Senhor, aquilo que o médico não consegue fazer, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra, que ela possa penetrar aonde ninguém pode nessa noite, e que ela venha fazer o que lhe apraz nesta noite. Senhor, trata o nosso coração aqui, Senhor, trata a nossa mente, ó Pai, para que nós venhamos frutificar, Senhor, na nossa individualidade, que nós venhamos frutificar na nossa coletividade, Senhor, como igreja, como corpo. Senhor, que o Senhor venha nessa noite dar uma adubada nessa terra, dar uma tratada nessa terra, para que nós venhamos multiplicar. Senhor, se é o tempo de Deus na vida de alguém aqui que é para frutificar, que o Senhor venha dar frutos a esta vida, e que esses frutos eles venham ser frutos viçosos, que glorificam e exaltam o Teu santo nome, Senhor. Espírito Santo, o Senhor que é especialista, visita agora aí o meu irmão, Senhor. Espírito Santo, visita a minha irmã, Senhor, que haja uma ação sobrenatural nessa noite. Aquilo que os meus olhos não veem, mas que a minha fé ela alcança, a fé do meu irmão alcança, a fé da minha irmã alcança. Que o Senhor venha mexer com o nosso íntimo, tratar com o nosso íntimo, Senhor, tratar os nossos sentimentos, tratar, Senhor, as nossas emoções, Pai, porque muitas das vezes há um desequilíbrio nos pensamentos, nos sentimentos, e as nossas emoções, elas às vezes estão se encontrando abaladas. Senhor, trata, Senhor, com as nossas ações, as nossas condutas, o meu relacionamento com meu irmão, o meu relacionamento com minha irmã, Pai. Senhor, trata, Senhor, comigo nessa noite, e que nós venhamos produzir para o Teu reino, Senhor, que nós venhamos frutificar e multiplicar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a cada um dos irmãos, que você possa levar para a sua casa essa boa semente que nos edifica, que nos trata, né, e que nos preenche. Amém, meus irmãos? Quero aqui glorificar a Deus pela vida do nosso pastor e agradecer a ele, viu, pastor Cleves, por essa rica oportunidade, no nome de Jesus.